Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre uma situação especial de movimento dos corpos, onde nós temos a simultaneidade de movimentos. Nós vamos ter que considerar não apenas o deslocamento do corpo que está sendo analisado, mas também do meio que o envolve. Essa situação é conhecida como composição de movimentos. Eu vou utilizar o exemplo do barco que se move em um rio, onde ele pode se movimentar das mais diferentes maneiras. Ele pode se movimentar contra, a favor da correnteza e aqui de outras formas também, mas além de considerar a velocidade do barco, eu vou ter que considerar a velocidade do meio, que no caso são as águas que correm neste rio. Nós temos 4 situações a serem analisadas. A primeira delas, nós vamos imaginar que o barco está se movimentando no mesmo sentido da correnteza. Aqui nós temos a margem, as margens deste rio. Eu tenho aqui o barquinho que está se deslocando para lá e as águas deste rio, a correnteza que tem a sua velocidade orientada para lá também. Só que aqui a gente tem que tomar um pouco cuidado com essa situação, porque como nós temos simultaneidade de movimento, não somente o barco, mas a correnteza se move, o termo referencial é extremamente importante para a gente analisar esse tipo de situação. Porque o que acontece é que eu posso colocar o meu referencial nas margens, como eu posso colocar o referencial na própria correnteza. Portanto, aqui a correnteza ela se move em relação a quem? O nosso referencial principal vai ser as margens. É por esse motivo que este VCM, que aí aparece, representa na prática a velocidade da correnteza em relação às margens. É a velocidade da correnteza segundo este referencial. O barco ele se move simultaneamente em relação à correnteza e também em relação às margens. Portanto, este VBC, que aí aparece, representa a velocidade do barco em relação à correnteza. VBC, barco, em relação à correnteza. Só que a velocidade do barco não existe apenas em relação à correnteza, mas também em relação às margens. Então a gente vai ter um interesse especial nessa situação em determinar esta velocidade do barco em relação às margens que eu estou aqui representando por VB. Essa velocidade do barco em relação às margens pode ser entendida como sendo a velocidade resultante, a velocidade total deste barco. Como o barco tem a sua velocidade orientada da mesma forma, no mesmo sentido, em direção que a correnteza, eu posso colocar que a velocidade do barco em relação às margens é dado pela soma das velocidades, dos módulos das velocidades em questão. A velocidade do barco em relação às margens pode ser entendida como sendo o módulo da velocidade do barco em relação à correnteza, mais o módulo da velocidade da correnteza em relação às margens. Some as duas velocidades, a do barco em relação à correnteza e a da correnteza em relação às margens, que aí você vai ter o tal de VBM, a velocidade resultante, a velocidade do barco em relação do barco em relação às margens deste rio. Tome um pouco de cuidado, porque às vezes o problema pode camuflar uma informação importante. Ao invés de falar que o barco se move no mesmo sentido da correnteza, o problema pode colocar aqui que nesta situação, o barco desce o rio. Descer o rio significa mover-se no mesmo sentido da correnteza. Muito bem, nessa situação em que o barco se move no mesmo sentido da correnteza,
Naturalmente, se ele sai de um determinado ponto, ele quer chegar em um outro ponto mais adiante. Esta é a orientação da velocidade do barco em relação à correnteza mais recomendada. Porque como a velocidade do barco será somada à da correnteza, ele vai ter uma velocidade resultante maior. Ele vai se mover mais velozmente em relação às margens. Uma situação parecida pode ser idêntica, pode ser observada quando você sobe uma escada rolante para chegar no pavimento superior. Se você ficar parado em relação a essa escada rolante, você leva um certo tempo para chegar em cima, né? Agora, se você subir a escada rolante e ir subindo os degraus, o que vai acontecer? Você vai chegar em cima bem mais rápido, porque a velocidade da pessoa em relação à escada é somada à velocidade da escada em relação ao piso, por exemplo, e você somando-se essas duas velocidades, você consegue chegar no piso superior mais rapidamente. A situação é basicamente a mesma. A sua velocidade em relação à escada é somada com a velocidade própria da escada rolante. Nessa segunda situação, nós temos o barco se movendo em sentido contrário à da correnteza. Se ali, para determinar a velocidade do barco em relação às margens, nós somamos as velocidades dos dois, aqui, para determinar a velocidade do barco em relação às margens, você não soma. Você diminui a velocidade do barco em relação à correnteza, da velocidade da correnteza em relação às margens. Muito bem, essa situação também tem um nome bastante peculiar. Ao invés de falar que o barco se move em sentido contrário à correnteza, o problema pode falar que o barco, nesta situação, está subindo o rio. Subir o rio é sinônimo de mover-se em sentido contrário à correnteza. Mas espera aí, Rodrigo. Por que você colocou VBC menos VCM e não o contrário, VCM menos VBC? Porque na situação supõe-se que o barco tem uma velocidade própria maior que a da própria correnteza, né? E aí, se a velocidade da correnteza for maior, o barco não vai para frente, ele vai ser arrastado para trás. Então pode ser que isso aconteça, na prática pode acontecer, mas eu não lembro de algum exercício que tratasse sobre esse tipo de situação, porque convenhamos, não é nada útil você colocar um barco que vai vencer a correnteza, mover-se com uma velocidade menor, aí ele nunca vai para frente, ele vai ser arrastado para trás. Então a gente vai fazer esse tipo de consideração, supondo que a velocidade própria do barco seja maior do que a velocidade da correnteza. Nessa terceira situação, nós temos um caso bastante diferente. O barco ele não vai se mover na mesma direção que a correnteza, porque percebam, aqui ele movia-se na mesma direção, aqui na mesma direção, só que aqui não. Os vetores das velocidades do barco e da correnteza são perpendiculares. A correnteza tem a sua velocidade orientada dessa maneira aqui, e o barco tem a sua velocidade orientada dessa maneira aqui. A velocidade do barco é perpendicular à velocidade da correnteza, e a velocidade do barco automaticamente é perpendicular às margens deste rio. O que vai acontecer? Com a combinação destes dois vetores, nós vamos ter um vetor resultante que vai fazer com que ele se mova numa direção bastante específica. Perceba, aqui nós temos a velocidade do barco em relação à correnteza, orientada dessa maneira, e aqui a velocidade da correnteza em relação às margens. Eu estou fazendo um diagrama vetorial destas velocidades. Se eu for traçar o vetor resultante destes dois vetores, eu vou obter um vetor desse aqui, ó, com esta aparência. Esta velocidade do barco em relação às margens. Isso significa que o barco ele vai andar segundo a direção da velocidade resultante. O barco ele vai deslocar-se assim, ó. Ele vai andar em diagonal. Se não tivesse esta correnteza, se as águas do rio estivessem supostamente paradas, ele se moveria assim, ó. E aí vocês podem perceber que existe uma diferença entre o ponto que o barco teria alcançado nas margens caso não tivesse a correnteza, o que é difícil de acontecer, e o ponto que o barco atinge as margens quando ele é arrastado pela correnteza. Vejam que nessa situação aqui, ó,
nós teríamos uma distância lateral. Ele sofreu um deslocamento lateral justamente porque ele foi arrastado pela correnteza. Para a gente chegar no cálculo da velocidade resultante desse barco, a velocidade dele em relação às margens, eu peço que vocês prestem atenção quanto a essa figura geométrica que eu vou destacar com a ponta dos meus dedos. Essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo é válido o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Pois bem, quem faz o papel da hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, o próprio vetor vermelhinho, a velocidade do barco em relação às margens. E os catetos são os vetores que sobram, a velocidade do barco em relação à correnteza e a velocidade da correnteza em relação às margens. Ou seja, nessa situação, a velocidade do barco em relação às margens seria calculada através desta expressão matemática aqui. Ó. Aí está. Esta é a equação que nós utilizaríamos para se determinar a velocidade do barco em relação às margens. Esse é o terceiro caso. O último caso não é muito comum, mas é um caso e ele precisa ser estudado. Então vamos ver o que acontece neste quarto caso. Nesse quarto caso, em que a trajetória do barco é perpendicular às margens. Eu acho que aqui eu não utilizei um termo tão adequado, porque se eu digo que nesse quarto caso a trajetória do barco é perpendicular às margens, você poderia entender que o que está escrito aqui, ó, é a mesma coisa que está escrito lá. O barco movendo-se perpendicularmente em relação às margens pode dar margem a esta interpretação. Então eu vou reformular esse terceiro caso aqui, ó, colocando o seguinte. Vamos ver, agora sim, nesse terceiro caso, a velocidade do barco, velocidade própria do barco, que nós chamamos de VBC, né? Velocidade do barco em relação à correnteza, agora sim, é perpendicular à velocidade da correnteza. Aí a gente não dá nenhuma margem à dupla interpretação. Acho que assim fica mais preciso, fica deixando todos os conceitos bastante amarrados. Muito bem, nessa situação aqui, não é a velocidade do barco que vai ser perpendicular às margens, e sim o seu trajeto. Vamos imaginar que aqui nós temos o barco, tá? Não vou desenhar a bandeirinha dele aqui, dessa vez não vai estar presente. E aí, o que acontece é que nesta situação, eu quero que o barco se mova segundo esse trajeto aqui. Ó. Então, o que a gente tinha visto? Que se eu orientar a velocidade do barco desse jeito assim, ó, para cima, ele não vai reto. Ele vai ser arrastado pela correnteza para lá. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, se a velocidade da correnteza em relação às margens tende a arrastar o barco para lá, aí fazer com que ele ande em diagonal, para que ele não ande em diagonal, para que ele ande assim, ó, ao invés de eu colocar a velocidade do barco desse jeito, eu coloco a velocidade do barco para cá. Ó. Que aí a velocidade do barco em relação à correnteza orientada desta maneira faz com que o vetor resultante seja orientado para cá. Se você orientar a velocidade do barco em relação à correnteza desse jeito,
Ao somar vetorialmente a velocidade do barco em relação à correnteza, com a velocidade da correnteza em relação às margens, a gente vai ter a velocidade do barco em relação às margens, o vetor fica orientado para cá. Ó. E como eu disse antes que o barco vai para onde o vetor resultante aponta, se o vetor resultante aponta desse jeito, o barco vai se mover perpendicularmente às margens. Aí fica orientado dessa maneira mais correta. Nessa situação, eu também posso evocar o teorema de Pitágoras como suposto objetivo de determinar a velocidade do barco em relação às margens. Só que aí, o triângulo retângulo que eu vou utilizar vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o triângulo retângulo. E neste triângulo retângulo, quem faz o papel da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, esse vetor aqui, ó, é o próprio VBC, a velocidade do barco em relação à correnteza. E aí, os catetos restantes, os catetos, são os próprios vetores que sobram. Só que eu tenho interesse de determinar a velocidade do barco em relação às margens. Eu isolo o VBN nessa expressão e fica assim, ó, VBN ao quadrado é igual a VBC ao quadrado menos o VCM ao quadrado. Tirando a raiz quadrada nessa expressão, eu vou ter que a velocidade do barco em relação às margens vai ser dada pela raiz quadrada de VBC ao quadrado menos o VCM ao quadrado. Aqui está. Percebam que esta equação aqui difere da situação anterior por essa singela diferença de sinais. Então, existe uma diferença entre o barco ter a sua trajetória alinhada perpendicularmente às margens e o vetor velocidade dele ser perpendicular às margens. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de situação para não confundir. Como eu falei para vocês, esse quarto caso que a gente está analisando não é muito comum, mas a gente precisa contemplar todos os casos possíveis, ok? Espero ter deixado claro tudo aquilo que eu discuti com vocês sobre composição de movimentos e até a próxima videoaula.